Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso curso avançado nível 3, né? Agora a gente fazendo a aula aí do nosso, que a gente viu lá na teoria, né? Sobre o nosso endereçamento indireto. E nós vamos agora estar fazendo um ponteiro, né? Para que serve o ponteiro? A gente viu assim na teoria, ficou meio complicado, mas agora durante a prática nós vamos estar observando como vai ficar muito mais fácil aí a gente está aplicando o nosso ponteiro no nosso dia a dia, né? Então, vou estar abrindo aqui o nosso Simatic, né? Então vou abrir aqui, então aqui eu já tenho criado aqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo, eu tenho criado aqui o meu FC1, tenho uma DB global, tenho uma DB de instância do meu FB41, certo? Então eu vou abrir aqui o meu FC1, vamos tentar fazer uma programação aqui um pouco básica. Esse daqui que a gente está fazendo aqui no nosso programa é só foi só o bloco que a gente abriu aqui, né? Então eu vou inserir uma nova linha aqui. Então, como a gente viu lá, o ponteiro ele é precedido da letra P, né? A letra P. Então a gente tem lá load, né? Load P, o nosso ponteiro quadrado, lá, P quadrado 0.7, certo? Então eu vou carregar o valor de ACU1 com o ponteiro, certo? Vou transferir. Então a gente o T, que seria o transfer, é como se fosse o move, né? Como se move para MD2, certo? É interessante que eu coloque MD2 porque o MD2, que como eu estou transferindo o valor do ponteiro, que é 0.7 para MD2, então MD2 vai conter o valor de 0.7. Como o 0.7 é número flutuante, porque ele tem vírgula, então MD2 precisa ser uma double word. Então a gente tem que ficar atento nesse ponto. Então, carrega o ACU1 com o valor de ponteiro, certo? Transfere o valor do ponteiro para MD2, certo? E se, olha lá, a instruçãozinha básica, se eu tiver maiúsculo aqui, MD2, olha lá, se eu tiver, deixa eu colocar aqui, ó, se eu tiver que a gente vai ter que utilizar aqui, ó, se eu tiver MD2, certo? Eu tenho que colocar entre colchetes aqui, né? Entre colchetes. Se eu tiver MD2, certo? Olha lá. Então, eu vou colocar o meu MD2. Ou seja, então, a gente vai verificar o estado da minha entrada, 0.7. E se o valor de 0.7 for 1, eu posso colocar a minha memória M0.7 em 1. Entendeu? Então eu vou copiar o valor do meu I 0.7 para minha memória M0.7. Entendeu? Então eu vou colocar aqui, eu vou ter, certo? A minha memória deixa eu abrir aqui de novo, MD2. MD2. Então observe que eu estou usando, isso é endereçamento indireto. Então eu estou usando um tipo de dado ponteiro de uma determinada área de memória que ela vai setar uma outra área de memória, ou seja, utilizando o endereçamento indireto. Então vamos lá ver, olha lá. Então como que vai ficar isso aqui a hora que eu simular,
certo? Então, opa, estou abrindo aqui uma coisa errada aqui. Então eu vou abrir aqui o meu simulador. Então eu vou ter aqui o meu MD2, certo? MD2. E eu vou ter meu I 0.7. Então aqui eu vou pôr aqui meu I 0.7. Deixa eu pôr em stop a minha CPU. Vou salvar aqui o meu programa, certo? Vou fazer o download para minha CPU. Fez o download para minha CPU. Então, o que acontece? Vamos colocar isso aqui online para a gente entender. Vou colocar minha CPU em RAM. Vou online meu CLP. Opa. Ainda não. Tá faltando algum download. Opa. Volta aqui o meu ladder. Vou estopar minha CPU. E eu vou... Opa. Station. Sim. Sim para todos. Yes. Yes. All. Muito bem. Vamos ver se a gente... Realmente o endereçamento indireto é complicado de entender. Fica muito confuso, mas durante a programação a gente economiza muito em cima dessa programação. Certo? Então, olha lá. Meu MD2 e 0.7. Vou terminar aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui fora. A Q1 contém 0.7, transfere o 0.7 para MD2, número real. Tá vendo um valor meio absurdo aqui, né? Deixa eu colocar aqui minha memória M0. Opa, tá errado aqui. Deixa eu... Tem que ir acertando. Olha lá. Então observem que aqui, ó, eu tô copiando, ou seja, exatamente aquilo que tinha falado anteriormente. Leia o ponteiro 0.7. Então a gente entende muito bem o sinal do ponteiro. Esse meu ponteiro, ele está apontando para o meu endereço de memória, MD2, entendeu? Então, quando a gente está falando do tipo de dados N, né? N significa qualquer. Então eu posso apontar esse meu ponteiro dentro do meu endereçamento indireto para qualquer valor dentro da minha área de memória, entendeu? Conforme a gente vai fazendo os exercícios agora no avançado nível 4, né? Que nós vamos estar entrando muito nessa parte de endereçamento indireto, que é para estar fixando mesmo na mente do aluno, né? Então observe que já é uma programação mais avançada. Então
o endereçamento, leia P 0.7, o meu ponteiro, então carrega no meu acumulador 1, como a gente já viu anteriormente, o valor de ponteiro, certo? Então, no meu ACU1 está carregado 0.7, certo? E transfere para o MD2. Então, esse MD2, para mim, ele é o ponteiro do meu MD2, ele contém o valor de 0.7. Então, se eu tiver na minha entrada o meu I 0.7, conforme a gente está vendo aqui, se eu tiver na minha entrada I 0.7, eu vou ter o meu M 0.7, que contém o valor do MD2, que contém o 0.7, eu vou ter 1. Então eu vou copiar o valor de 1, toda vez que eu tiver esse cara aqui, eu vou ter o meu M.7, 0.7 em 1, para que eu consiga fazer a minha programação, certo? Então, olha lá, quando eu tiver o meu, olha lá, então exatamente ele copia o endereço do meu bit, né, para minha área de memória. Então eu estou apontando o endereço do bit para determinada área de memória. Então isso daqui é como se eu estivesse fazendo um espelho, né? Estou fazendo um espelho da minha área IB para minha área MB, entendeu? Então existe inúmeras. Então quando a gente vai programar, a gente precisa mover umas sequências de bit. Quando a gente trabalha dessa forma com inúmeras programações, principalmente programações mais avançadas, a gente vai ver a necessidade de estar trabalhando aí com a parte de endereçamento indireto. Então, é uma coisa um pouco complicada, né? Você vê que a gente entende, né, como que faz, mas é muito... não foge um pouco daquilo um pouco da nossa realidade, né? Olha lá, carrega o ponteiro 0.7, transfere para MD2. É como se ele declarasse, né? Então, como se MD2 assumiu o valor de 0.7, que é o que acontece. MD2 assumiu o valor de 0.7, então é a mesma coisa que I 0.7. Então, se eu tiver I 0.7, eu vou ter o meu M 0.7 em 1, certo? Então, se eu tiver o meu I 0.7 em 1, vai ter o meu M 0.7 em 1. Então, eu poderia fazer isso daqui, só colocando aqui I0, se eu tiver I 0.7, eu tenho meu M 0.7. Mas não, a gente está... O objetivo não é... Isso daí dessa forma aqui, a gente consegue entender o que é um ponteiro. A gente consegue entender como que eu aponto, ou seja, eu faço a mesma coisa, porém utilizando um ponteiro. Mas isso tem inúmeras aplicações, inúmeras utilidades, certo? Fica aqui mais essa aula, a gente aprendeu aí a gente viu um pouco de teoria sobre ponteiro. Fica mais essa aula aí no nosso curso avançado nível 3. Pessoal que tiver interessado aí no curso avançado nível 3, basta entrar em contato aí com josecarlos.carlos@gmail.com. E meu muito obrigado, até a próxima, até mais.